Saudações, evangelização. Eu precisava aplicar bem o meu tempo. Então, recebi uma intuição. Vamos trabalhar. Cada um de nós pode ser útil exatamente no local onde está. Apesar de todas as questões relativas à saúde que estão acontecendo no nosso país, nós sempre temos oportunidades de nos fazermos úteis. Portanto, nós que somos evangelizadores, devemos continuar o trabalho de propagação da fé. Para quem não me conhece, eu sou Paula Alves, evangelizadora, mãe, profissional da área da saúde. Estou, como vocês, aqui no meu lar. E, a pedido da espiritualidade, nós continuaremos realizando o nosso trabalho de propagação do Evangelho. E eu convido todos vocês, vamos evangelizar? Nós nos reunimos todos os sábados e juntos nós estudamos o Evangelho. Sempre os mesmos temas, para que as nossas famílias sejam esclarecidas, sejam orientadas por Jesus, para que nós possamos sempre avançar no processo evolutivo, para que nós possamos caminhar com fé, com coragem, sabedores do poder do amado Pai. Portanto, nós que seguimos com o cronograma da evangelização espírita, temos no nosso título das aulas, nós temos a fé sem obras. E é este trabalho que nós vamos fazer agora, todos unidos em pensamento, todos unidos no amor de Deus, como verdadeiros cristãos que somos. Podemos fazer a evangelização nos nossos lares. Vamos evangelizar? O tema é a fé sem obras. E nós podemos trabalhar bem este tema utilizando a parábola da figueira seca, encontrada no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 14 e posteriormente de 20 a 26. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. Vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia encontrar alguma coisa. Só encontrou folhas, porque não era tempo de figos. Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse: Mestre, veja como a figueira que amaldiçoou se tornou seca. E disse Jesus: tenha fé em Deus. Todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que disser acontecerá, ele verá acontecer. Nós podemos iniciar o nosso estudo utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 19, onde Kardec nos explica que a figueira seca é o símbolo das pessoas que têm as aparências do bem, mas não produzem nada de bom. Os oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras agradam aos ouvidos, mas não têm nada de substancial para o coração. Depois de ouvir, perguntamos: qual o proveito disso? Todas as pessoas que têm meios de serem úteis e não são. Todos os sistemas e doutrinas sem bases sólidas. O que falta nisso tudo é a verdadeira fé. A fé fecunda que comove o coração ou que transporta montanhas. Jesus condena a esterilidade, ou seja, todos os sistemas ou doutrinas que não tiverem produzido o bem para a humanidade cairão do nada, de repente. Todos os homens inúteis, porque não colocaram em prática os recursos que tinham,
serão tratados como figueira seca. Kardec também fala sobre os médiuns, que são intérpretes dos espíritos porque suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem suas instruções. Eles são dotados de faculdades para esse feito. Nestes tempos de renovação social, os médiuns eles têm missão de dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Os médiuns que são muitos, para que o alimento seja abundante e chegue a todos os países ou classes sociais, porque todos são chamados. Mas, se eles desviam a faculdade servindo a coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, ao invés de frutos salutares, dão maus frutos, se recusam em tornar proveitosa para os outros e para si mesmo. Eles são como a figueira seca. Deus retirará o dom que se tornou inútil e os deixará se tornarem presas dos maus espíritos. A fé, para ser proveitosa, ela deve ser ativa. A esperança e a caridade procedem da fé. Nós também podemos utilizar o livro As Parábolas, de José de Souza e Almeida. Ele explica que a parábola nos transmite dois grandes ensinamentos: a necessidade de obras e a necessidade de fé. A necessidade de obras, porque o discípulo de Jesus, ou seja, todo aquele que decidiu proceder como filho de Deus, deve sempre produzir bons frutos, seja qual for a estação, a hora ou o lugar. O cristão deve estar sempre apto a prestar auxílio ao próximo, seja qual for a hora ou o lugar em que ele está. Deve estar preparado, sempre em condições de ligar-se com os bons espíritos auxiliadores. É por isso que precisa levar vida pura, tanto material quanto espiritual, manter higiene de corpo e mente, para não acontecer de, na hora necessária, não estar em condições de prestar a cooperação necessária. Refere-se também às instituições, principalmente as religiosas, que deverão trazer amparo aos menos favorecidos, porque todas aquelas que fazem distinção de pessoas, isso quer dizer que não praticam caridade indistintamente, são como figueira sem frutos. Quando o necessitado vai à procura delas, recebe porta na cara. Mas José de Souza e Almeida também nos explica que a necessidade de fé está em todas as pessoas. E nós nos lembramos de um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22. Porque se tiver fé e não duvidar, tudo o que pedir em suas orações receberá. Aí está mostrando como ter fé. Não duvidar. Se você não pode receber agora o que você está pedindo, o plano espiritual transmitirá força, confiança, resignação, compreensão, luz, para que você possa passar por esta fase difícil que você está enfrentando, para que você possa alcançar aquilo que você necessita para ter paz, para ser reconfortado. A figueira seca representa todo cristão que deixa de produzir os frutos que se espera dele, não somente em relação ao próximo, mas em referência à sua reforma íntima, ao aperfeiçoamento individual que lhe é indispensável. No livro Divinas Parábolas, Samuel diz que para bem servir ao Senhor é preciso se dar sem restrições, confiar, sem perguntar qual será o resultado,
ter confiança para auxiliar com humildade, sentindo a grandeza do Senhor sempre presente. Deus estará com você, abençoando suas boas intenções e fortalecendo sua fé. Quanto mais renunciar em favor dos irmãos necessitados, mais cresceremos para as graças de Deus. Em Fonte Viva, Emmanuel nos lembra do Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 16. Pelos frutos os conhecereis, pelas obras. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas pelos frutos, utilidade e produção. Assim, também é nosso espírito, também somos nós em plena jornada. Ninguém, aliado à verdade, dará testemunho de nós pelo que parecemos ser, pela superficialidade de nossa vida, mas por nossa colaboração no progresso comum, pela importância do que fazemos no bem geral. Pelas ações seremos conhecidos. E é aí que nós devemos pensar quais estão sendo as nossas ações neste momento em que estamos vivenciando esta necessidade de permanecermos no lar. Qual está sendo a minha atitude, a minha ação? Será que eu estou me mantendo na inércia, no desespero, na agitação, na ansiedade, me descontrolando, não percebendo as pessoas que estão ali no meu convívio, junto de mim? O que é que eu estou fazendo, independente da minha idade, se eu sou pequenino ou se eu sou já uma senhora? Como é que eu estou passando por esta fase onde o mundo todo enfrenta esta pandemia e deve sim se curvar ao Senhor num momento tão importante de resignação e oração? Quais estão sendo as nossas ações? E aí nós pensamos e perguntamos ao estudante como ele tem aplicado o seu tempo diante de tanto tempo que ele tem e que poderia estar utilizando para fazer boas leituras, para colocar em dia o seu material didático e desta forma aprender também ali no convívio com os familiares, já que uns têm sempre algo a esclarecer aos outros. Um deve sempre aprender com o outro. É um tempo que pode ser produtivo para toda a família. A mãe, como tem realizado a sua missão de maternidade? Neste momento, onde o afeto maternal concilia os familiares, doa este amor que é incondicional, que faz com que toda a família se mantenha serena, resignada e corajosa para enfrentar os momentos difíceis. O pai, será que compreende os seus deveres e a sua posição no lar? Como está mantendo o equilíbrio familiar, já que ele e a sua companheira e a sua esposa são ali as bases desta casa? Mas também, como verdadeiros cristãos, nós estamos empenhados em propagar a fé e distribuir o Evangelho, levando esperança, ânimo e amor, acalentando corações, mostrando coragem, fortaleza, serenidade e sensatez, um equilíbrio emocional, porque nós temos a certeza do amor de Deus por nós e temos a certeza de que nada nesta vida acontece ao acaso. Todos nós temos obras a realizar. Estas obras são nossas tarefas diárias, os deveres que nós devemos aceitar com humildade e resignação, convictos do poder de Deus em nossas vidas, gratos e curvados, dizendo sempre: eu creio, seja feita a vossa vontade. Imensamente agradecidos a Deus, ao amado Mestre Jesus e aos nossos
bondosos, amigos espirituais que nos inspiram a prosseguir. Nós pedimos a Deus luz, nós pedimos a Deus discernimento, nós pedimos a Deus paz e que possamos, nesta fase de transformação de todo o planeta, ter sempre a certeza do seu amor por cada um de nós. Eu agradeço a você que dispensou parte do seu tempo precioso para seguir com estes nossos estudos do Evangelho, nos auxiliando na propagação da palavra do amado Mestre Jesus. Estamos todos unidos, porque nós somos parte do todo. Eu agradeço humildemente. Graças a Deus, graças a Jesus.